Vamos entrar aqui no nosso próximo subtema, subtema 4, fração ou frações geratrizes. O que são frações geratrizes? São frações que geram números decimais ou decimais que geram frações, né? É esse tipo de trabalho que nós vamos estar fazendo agora. Essa transformação de fração para número decimal e número decimal para fração. Então vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos de como nós podemos trabalhar com as frações geratrizes com decimais exatos, ou seja, decimais que têm um final, né? É muito simples. Você vai pegar e identificar, primeiramente, se o denominador for um derivado de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Você vai pegar e essa quantidade de zero vai identificar quantas casas decimais o seu número vai ter. Você vai fazer assim, você vai repetir o numerador, o número que aparecer lá no numerador. E você vai ter, nesse número decimal, uma casa decimal. Onde a minha vírgula teria que ficar para que eu tivesse aí uma casa decimal desse meu número 5? Será que eu poderia fazer aqui, Pém, tá errado, porque esse daqui, se eu tirar, fica 5 ainda. Na verdade, para que ele tenha uma casa decimal, tem que ficar assim, 0,5. Observe que nós temos aqui uma casa decimal agora. A mesma coisa acontece aqui, Eu tenho duas casas decimais no meu número. 49 menos 49 sobre 100. É um derivado de 10. Então, eu vou reescrever o menos 49, deixar um espacinho, e onde a vírgula tem que ficar para que eu tenha duas casas decimais? Bem aqui, Pô, Thiago, mas e aí, não vai aparecer nada na frente desse 49? Sim, acrescenta um zero. Observe, duas casas decimais, sendo representadas aqui pelo meu número 100. Aperta pause e tenta fazer aí o nosso terceiro exemplo, verificando como vai ficar esse nosso número, essa nossa fração em número decimal, tá? Se você apertou um pause aí, vamos acompanhar aqui agora e vamos fazê-lo. Nosso número vai ter que ter 4 casas decimais, porque nosso denominador tem 4 zeros. Eu vou reescrever o 24. Eu, particularmente, costumo contar desse jeito assim, Geralmente a vírgula está aqui atrás. Ela não aparece, mas ela está ali atrás. Aí eu pego e eu ando aqui, 1, 2. Opa, mas são 4. 3, 4. Aqui onde eu parei, eu passo uma vírgula. E eu saio acrescentando zero aqui, Então, ficou 0,0024. Isso daqui vai acontecer para vários outros números. Se eu tivesse, por exemplo, 123 sobre 10, como é que eu poderia representar isso daqui em forma de fração? Eu vou repetir o meu número todo, 123, e onde a vírgula vai ter que ficar para que eu tenha uma casa decimal. Por que uma casa decimal? Por causa do zero aqui, A vírgula tem que estar bem aqui, entre o 2 e o 3. Tem uma casa decimal. Depois da vírgula só tem um espaço. E eu tinha um zero. Fechou nosso valor. Assim como nós transformamos fração para número decimal, nós podemos transformar número decimal para fração. Como? Fazendo o processo inverso. Se ele tem uma casa decimal, já coloco o traço de vírgula aqui, e coloco o zero. Como o zero não pode ficar sozinho, 10. E repete o número todo. Mesma coisa do 49. Eu vou pegar e contar quantas casas decimais tem. Vou passar o traço de fração, tem duas casas decimais. Como não pode ficar zero embaixo, coloco 1 para ser um número decimal. E repito o número todo aqui de cima, menos 49. Se quiser colocar menos 049, tanto faz. Esse zero não vai fazer diferença nenhuma. E a gente tem aqui o 0,24, que você já sabe que vai ficar dessa maneira aqui, 0,0024, que ele vai ficar no formato dessa fração. Mas vamos lá fazer. 1, 2, 3, 4 casas decimais, já taca logo 4 zeros aqui, e coloca um umzinho aqui na frente. Você pode colocar todos esses 3 zeros que aparecem ali, mas é o que a gente chama de zero à esquerda. Não tem valor nenhum. Tanto é que se eu colocar na calculadora, dessa maneira, aqui, 0, 0, nem vai. Nem vai. Que maravilha. Estou clicando aqui no zero, ele nem está contando, porque não vai dar. Eu poderia colocar o 24, mas o zero em si não vai aparecer mesmo. E só para confirmar que isso daqui é uma verdade, 0,0024 deu 24 sobre 10.000, que foi a volta, que a gente fez aqui. Vamos dividir. 24 dividido por 10.000. 0,0024. Uma fração gerou um número decimal e um número decimal gerou uma fração. Tá? O outro processo é quando você não tem números que têm denominadores derivados de 10. Por exemplo, se você tivesse aqui, deixa eu botar de azul,
2 sobre 5. E agora, como é que eu posso fazer? Duas maneiras. A primeira delas, que nós vamos explicar aqui, é você dividindo 2 por 5. Pô, Thiago, mas eu não lembro desse tipo de divisão. Pois é, tu tá no 9º ano, isso aqui deveria estar dominando esse tipo de divisão. Não te preocupa, pesquisa aí no YouTube como é que se faz divisão com números decimais ou divisão entre frações, né, com frações com o numerador e denominador, ou como transformar decimal para fração por meio da divisão, ou fração para número decimal por meio da divisão, né? E volta aqui depois para te fazer. Dá tempo de dar uma pesquisada. No entanto, para você que lembra, sabe que 2 não dá para dividir por 5. Você vai acrescentar um zero aqui, uma vírgula, e acrescentar quantos zeros for possível aqui em cima para poder fazer a divisão. Quanto é 20 dividido por 5? 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. 0,4 seria o número decimal. Uma outra maneira é você fazer uma multiplicidade. O que seria uma multiplicidade? Seria uma espécie contrária a uma simplificação. Seria assim, ó. Deixa eu botar aqui. Eu posso multiplicar o meu denominador por algum número para que ele seja, por exemplo, um derivado de 10. Por qual número eu multiplico o meu denominador para que ele seja um derivado de 10? Eu posso multiplicar por 2. Mas se eu multiplico embaixo, eu multiplico também em cima. E olha o número que vai surgir. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 10. Opa! E como é 4 sobre 10, utilizando essa lógica aqui, em forma de número decimal? Seria 0,4. Opa! 0,4. Encontramos. Certo? Então, aí são alguns processos que nós podemos utilizar para encontrar os nossos números decimais vindos de fração e nossas frações vindo de números decimais. Acredito que, por enquanto, aqui é bom a gente parar nessa primeira parte para a gente deixar a outra explicação para um próximo vídeo. Tá bom? Vamos lá, então, próximo vídeo.